Muito bem, então eu gostaria de gravar a segunda parte, ainda dentro daquela linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo. E agora nós vamos falar então sobre o que a igreja está oferecendo para resolver os problemas de ordem sentimental, psicológica e emocional que nós temos dentro das igrejas. O que eu gosto de enfatizar é que em nenhuma outra geração houve uma ênfase tão grande nisso, né? Os problemas são reais, muitas igrejas enfrentam isso, nós temos isso acontecendo entre obreiros, pastores, membros, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Nós temos problemas graves dentro das igrejas relacionadas a essas três esferas, psicológica, sentimental e emocional. E o que a igreja tem feito? A igreja tem tentado resolver o problema. A igreja tem tentado alternativas para amenizar o problema. O problema é que eu estou plenamente convicto de que o que nós estamos fazendo tem falhado, tem se mostrado insuficiente e pior, tem agravado ainda mais. Então eu digo que são justamente as alternativas que nós estamos buscando para resolver o problema que tem não somente não resolvido, mas agravado ainda mais. O que acontece? Eu sou extremamente contrário a essa inundação gradativa e cada vez mais acentuada da psicologia dentro das igrejas. Nós estamos vivendo exatamente um período de psicologismo severo e radical nas igrejas modernas. E aí o que isso acontece? Nós temos a terapia substituindo a palavra e falhando porque a terapia ela é incapaz de fazer o que somente a palavra consegue fazer. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Pare para pensar comigo, principalmente no contexto das mulheres, que é uma coisa que tem me chamado muita atenção, já comentei com a minha esposa. Repararam que quando a gente fala de encontro de mulheres, grandes eventos que tratam de reunir mulheres, grande parte desses eventos não é falado, não é ministrado um estudo bíblico, teológico, sólido, consistente e profundo. Ao invés disso, é chamado alguém para trazer uma palavra sobre psicologia. Alguém, uma mulher ou um homem, não importa, que vai falar sobre sentimentos, que vai falar sobre emoções, vai falar sobre técnicas, né, de superar traumas e coisas semelhantes. Ou seja, o que está sendo ensinado não é o que a Bíblia diz, e sim o que a psicologia diz. E isso tem se mostrado infrutífero. E como eu disse, não somente não resolve o problema, mas tem agravado ainda mais. Porque olha só, uma vez que nós entendemos que o ser humano ele é incapaz de ter a percepção real do seu problema e mais incapaz ainda de libertar-se do seu problema, nós temos que entender que a psicologia, que é essencialmente vinda de sistemas humanos criadas, pensadas e desenvolvidas por pessoas não cristãs, muitas delas até mesmo anticristãs, estas pessoas, por mais que desenvolveram pensamentos aos olhos humanos extraordinários, esses pensamentos, essas compreensões e essas conclusões, elas são incapazes de dar ao homem o que ele precisa para libertar-se do seu cativeiro emocional, sentimental e psicológico. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando a única alternativa realmente eficaz e buscando ou rebuscando ou até mesmo pegando esses conceitos, essas ideias, essas conclusões, travestindo ela de conceitos bíblicos ou incluindo nelas ideias e pensamentos cristãos, para então tentar lidar com os problemas e sofrimentos emocionais, psicológicos e sentimentais dos cristãos. Mas isso tem se mostrado ineficiente, porque isso nunca vai ser suficiente, porque não é ali que está a solução. O que está acontecendo?
A igreja tem feito exatamente o que a psicologia faz. A psicologia não resolve os problemas. Ela ensina a pessoa a conviver com eles de modo que eles fiquem neutralizados, digamos assim, controlados, digamos assim, mas que eles permanecem. Então a psicologia, através das suas terapias, técnicas, aplicações, ela faz com que a pessoa aprenda a conviver com o problema, de modo que o problema, embora estejando ainda no seu interior, ele não tem aquele poder todo para causar tanto mal e dano como causava antes do tratamento. Então é uma forma de autoconvencimento, né? É um constante autoconvencimento, constante autoafirmação, uma constante autoajuda, de modo que todos os dias eu tenho que estar reafirmando para mim mesmo que aquele problema não pode me fazer tanto mal, mas ele continua ali. Sem falar nos casos em que somente o autoconvencimento, através de técnicas e pensamentos, ele é insuficiente e a pessoa ainda tem que fazer uso de medicação. E, inclusive, muitos dos psicólogos fazem uso de medicação, o que prova de que seu tratamento não é tão eficaz assim, porque se eu preciso usar uma medicação que vai entorpecer o meu intelecto e o meu racional de modo que eu consiga viver somente entorpecido, então isso é uma prova mais do que irrefutável de que esse sistema que eu criei para controlar o problema, ele é ineficaz. E nós temos visto isso dentro das igrejas. As pessoas estão dentro das igrejas também fazendo terapia e tomando remédios. Isso é uma prova de que o problema não está sendo resolvido, ele está sendo, entre aspas, controlado. Agora, como eu falei no vídeo passado, não é essa a proposta bíblica. A proposta bíblica não é você conviver dentro de uma prisão apenas ignorando que as grades estão ali, né? É você convencer a si mesmo de que você não está preso, mesmo estando preso, que você não está escravizado, mesmo estando escravizado, né? Então, esta não é a proposta bíblica, mas é o que nós estamos oferecendo. Então, olha só, por que nós temos que abandonar isso ou radicalizar, né, ao afastar-se disso? Porque se nós continuarmos assim, nós vamos continuar a vida inteira sofrendo com esses males, de modo que cada vez mais e mais pessoas sofrerão com os mesmos males, porque você não tem uma cura. E cada novo doente ficará constantemente doente, assim como todo mundo. E não é assim que nós temos que imaginar a vida cristã. A vida cristã é uma vida de paz, contentamento, alegria, né? Quietude de espírito. E não é isso que alguém que está em constante terapia e faz uso de remédios tem. Não, ela tem uma falsa ilusão de contentamento. E no fundo, ela sabe que aquilo ali não foi resolvido. No fundo, ela sabe que aquilo ali ainda é um mal real na vida dela. Mas ela tenta de todas as formas convencer a si mesma constantemente de que aquilo ali não é real, ou que não existe, ou que está controlado. Então essa não é a proposta bíblica. A proposta bíblica é nós encontrarmos de fato aquilo que a Bíblia nos oferece e conseguirmos nos apossar disso. Vamos lá. Nós temos dois textos que eu gostaria de abordar antes, né, que é justamente que fala sobre isso. Texto bem conhecido, Jeremias capítulo 2 e versículo 13, né? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Então esse texto é um texto simbólico, digamos assim, porque ele representa muitas coisas. E esse é um fato grande que nós podemos aplicar no que nós estamos falando. A igreja ela tem cavado cisternas rasas, cisternas que não retêm a água, ou seja, são insuficientes no longo prazo, que não resolvem o problema.
apenas amenizam o sintoma, né? Então, essa convulsão cada vez maior em direção à psicologia faz com que você crie uma cisterna rasa que ameniza o sintoma, mas que não resolve o problema. E era o que acontecia com Israel. Claro que o contexto de Israel é apostasia, né? Abandono deliberado dos mandamentos e da vida como Deus havia estabelecido que eles vivessem. E os líderes que deveriam exortá-los e trazê-los de volta, eles estavam tranquilos em relação a isso. Eles estavam, na verdade, eles estavam administrando isso, né? Eles estavam tentando fazer a coisa ficar confortável a despeito disso. Então eles estavam negando a realidade para que as pessoas se sentissem confortável mesmo no estado que estavam. Era isso. Jeremias 8, e versículo 8, vai dizer o quê? Que é um pouquinho mais para frente. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E versículo 11: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Esse é o lema da psicologia moderna. Convencer a pessoa de algo que ela não vive, ou convencer a pessoa de algo que ela não tem. Fazer com que a pessoa, através de técnicas, através, né, de medicações, né, encontrar um contentamento ou criar um contentamento de forma artificial. Eu conheço muitas pessoas, que elas deliberadamente não conseguem viver se não estiverem entorpecidas por remédios. Por quê? Porque elas não conseguem olhar para a realidade de que elas têm um problema que não foi resolvido. E não estou falando problema de ordem financeira ou afetiva ou coisa assim, eu estou falando de problema da alma. E nós não podemos aceitar que cristãos vivam essa mesma realidade como nós estamos aceitando. É muito fácil delegar isso aos psicólogos, né? Delegar a nossa responsabilidade de trazer a cura real, a transformação real, a libertação real, o contentamento real, a paz que excede todo o entendimento. É fácil, né? Não temos para dar, as pessoas não recebem, então as que estão mais inquietas a gente manda aos psicólogos. Ah, mas o psicólogo é cristão. Não interessa. Se ele é cristão e ele adota conceitos que são antibíblicos para resolver problemas que somente a Bíblia resolve, está errado. É insuficiente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que os outros fazem. Vai convencer a pessoa através de métodos, técnicas, né, e terapias de que ela é o que ela não é, né? De que ela tem o que ela não tem, de que ela precisa contentar-se em domesticar o monstro, se acostumar com ele, né? Tentar controlá-lo e não expulsá-lo da sua vida. Então, essa segunda parte, ela vai tratar exatamente disso. A psicologia tem entrado dentro das igrejas e ela tem assumido o local que somente as escrituras podem ter. E o terceiro vídeo, o próximo, nós vamos falar então da visão correta. Vamos falar do que você precisa fazer para vencer os males que te assolam no quesito emocional, psicológico e sentimental. O próximo vídeo talvez seja mais de um, mas vai começar a
te trazer à luz do que você deve fazer. O que eu quero te dizer com este vídeo é: não caia no erro de achar que através de psicologias humanas, técnicas e medicação você vai conseguir resolver o seu problema. Não vai. Você pode até mesmo, de uma forma muito insistente, constante e excessiva, né, através de um exercício mental e psicológico diário, tentar controlar o mal, mas o mal vai continuar te corroendo por dentro, por mais que você negue os efeitos dele. Mas a proposta bíblica é vencê-lo, é superá-lo, é ser liberto deste mal. Tá bom? Deus abençoe.